Olá pessoal, tudo bem? Retomando os nossos estudos agora para falar dos meios pacíficos e não pacíficos de solução de controvérsias internacionais, né? Cumpre-nos então dizer a respeito desse tema que, como é comum na própria sociedade, né? Quando pensamos no seu aspecto interno, na sua convivência, né, junto aos estados, né, dentro dos estados, o povo então na própria convivência acaba surgindo conflitos. Isso é natural, né, da própria convivência entre as pessoas. O mesmo vai ocorrer na sociedade internacional. A convivência entre os sujeitos de direito internacional público, ou seja, entre os estados soberanos, entre os estados e as organizações internacionais, a todo momento surgem controvérsias, né? Controvérsia que tem o significado de um desacordo, de uma oposição de interesses, né, entre estados e organizações internacionais. Então, havendo esse conflito de interesses, né, havendo essa chamada controvérsia internacional, fez-se necessário a criação de mecanismos para dirimir essas controvérsias, né? Próprio então, como ocorre na sociedade, no aspecto interno dos estados, né, que existem mecanismos para a solução de conflitos, como por exemplo o mecanismo judicial, né? A arbitragem como meio alternativo para a solução de um conflito, da mesma forma ocorre na sociedade internacional, tá? Então, se fez necessário, por conta da convivência mútua entre os estados e organizações internacionais, em razão do surgimento constante de conflitos de interesses, né, dessa oposição, desse desacordo entre interesses de estados e organizações, fez-se necessário criar um mecanismo a fim de dirimir esses conflitos, né? Diferente do aspecto interno, na sociedade internacional não existe uma autoridade supranacional que dite, né, que venha ditar aí regras de conduta e que obrigue os sujeitos de direito internacional a respeitá-las, tá? Então, nesse sentido, precisava se criar mecanismos no intuito aí de forçar, né, de tentar aí por meio de uma coação obrigar os sujeitos de direito internacional a tomar determinadas condutas, né, a praticar determinadas formas de ato a fim de solucionar essas controvérsias, tá? Então, os mecanismos criados, né, foram os chamados meios pacíficos e meios não pacíficos de solução de controvérsias internacionais, tá? Em primeiro lugar, vamos falar dos meios pacíficos, tá? Depois a gente comenta a respeito dos chamados meios não pacíficos de solução de controvérsias. A títulos de meios pacíficos, poderíamos citar, conforme nos explica a doutrina, né, os meios diplomáticos para a solução de conflitos internacionais. Esse conflito poderia ser solucionado através dos meios políticos, né? Além disso, também é considerado um meio pacífico a arbitragem e os meios judiciais, né, através então das decisões proferidas por uma corte internacional, né, a Corte Internacional de Justiça, ok? A respeito desses meios pacíficos de solução de controvérsias, o artigo 33 da Carta da ONU, ele menciona que as partes em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais, essas partes então procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por meio da negociação, por meio do inquérito, por meio da mediação, por meio da conciliação, por meio da arbitragem, né, ou através de uma solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou, como diz aqui a Carta da ONU, qualquer outro meio pacífico à sua escolha, tá? Então as partes, elas podem procurar resolver uma controvérsia internacional, né,
elas podem adotar esses meios típicos de solução pacífica de uma controvérsia, como seria a negociação direta, seria a hipótese do inquérito, da mediação, da conciliação, da arbitragem, né? Uma solução pelos meios judiciais ainda é considerada uma forma pacífica de se resolver uma lide, de se resolver uma controvérsia, né? Ou, como diz a Carta da ONU, qualquer outro meio à escolha dos sujeitos de direito internacional. Meios pacíficos, né, de se dirimir, de se solucionar uma controvérsia internacional, ok? Falando do primeiro modo, então, do primeiro meio pacífico, né, de solução de controvérsia apontado pela doutrina, seriam os chamados meios diplomáticos, né? Os meios diplomáticos de solução de controvérsia, a gente tem como espécies, né, a negociação direta. Os bons ofícios também é uma forma de solução pelo campo diplomático, pelo meio da diplomacia, né? A mediação, o sistema de consultas e a conciliação e o inquérito, tá? Então a gente tem 6 espécies apontadas pela doutrina, citadas até aqui na Carta da ONU, né? Alguma delas, dessas que vamos comentar, como formas pacíficas de solução de uma controvérsia. A primeira forma seria a negociação, né? Também chamada de negociação direta. A negociação direta é o meio diplomático mais simples de solução de uma controvérsia internacional, tá? Na verdade, através da negociação, os representantes de Estado buscam diretamente, através de uma negociação, né, direta entre eles, compor aquele litígio, aquela controvérsia internacional, tá? Então a negociação direta nada mais é do que as partes em controvérsia sentarem diretamente, sem a necessidade de um terceiro intermediar esse contato, né? Mas elas mesmas sentam diretamente e vão negociar. Vão buscar ali, né, um entendimento com relação àqueles pontos de divergência, com relação àquela controvérsia que se estabeleceu entre as partes, ok? Então, negociação direta nada mais é, como o próprio termo nos traz a ideia, as próprias partes procurando uma a outra, né, para negociar diretamente, né, pessoal? Ainda como meio diplomático, cumpre-nos citar também a oferta de bons ofícios, né? Chamado pela doutrina de bons ofícios, né? Como forma aí, como meio diplomático de solução de controvérsia. A oferta de bons ofícios nada mais é do que a participação de uma terceira pessoa, de um terceiro estado, né? Que vem ali e se oferece para colaborar na busca de uma solução para aquele litígio, para aquela controvérsia internacional, tá? Ou seja, as partes então buscam uma solução através do apoio, da ajuda, da colaboração de um outro sujeito de direito internacional, tá? E esse terceiro, ele se limita, na verdade, apenas a aproximar as partes, tá? Ele tem a função apenas de estabelecer um diálogo entre as partes para que elas, então, através desse diálogo, consigam sozinhas compor, né, dirimir aquela controvérsia internacional, ok? Além da oferta de bons ofícios e da negociação direta, poderíamos citar também como meio diplomático de solução de controvérsias a mediação, né? A mediação, pessoal, que é de conhecimento de vocês, porque a gente tem a mediação, pelo menos a noção da mediação no âmbito interno, no nosso processo civil, né? Já trabalhamos com essa noção de esse meio alternativo de solução de controvérsias, né? No âmbito interno, quando estudamos processo civil. Temos que mencionar que a mediação no direito internacional, ela guarda certas diferenças, né, daquela mediação que estudamos ainda em processo. Mas a mediação também tem nas suas semelhanças aquela ideia de participação de um terceiro, tá? Então a participação de um outro sujeito de direito internacional, um terceiro que não faz parte daquela controvérsia, que não faz parte daquele conflito de interesses, né? E esse terceiro, ele vem colaborar também na busca de uma solução para aquela lide internacional, para aquele conflito de interesses, né?
Esse terceiro, porém, diferente dos bons ofícios, que mencionamos que ele apenas aproxima as partes, ele apenas restabelece o diálogo entre as partes para que elas consigam sozinhas chegar a uma solução para aquela lide, né? Na mediação, esse mediador, esse terceiro, esse sujeito que atua, né, na qualidade de intermediário nessa mediação, ele tem uma atuação mais ativa, tá? Ele, além de aproximar as partes, ele vai poder também propor soluções para aquele conflito de interesses, tá? Então, essa postura mais ativa, no sentido de tentar, se as partes não estão chegando a um acordo sozinhas, né? Poder trazer possíveis formas daquele conflito ser dirimido, daquela controvérsia ser solucionada, tá? Então, a mediação, assim como os bons ofícios, envolve a participação de um terceiro, né, de um outro sujeito de direito internacional público que vai intermediar, que vai colaborar para que a lide seja dirimida de forma pacífica, através desse meio diplomático, ok? Voltamos na sequência para falar de outros meios diplomáticos de solução de controvérsias.